Diversas populações espalhadas pelo mundo desenvolveram hábitos alimentares com base no território que ocupavam, influenciados por suas culturas, clima e modo de vida. Pensar como o alimento tem caminhado no tempo é a proposta que trazemos nesse módulo. Refletir sobre os sistemas alimentares é ir além de conhecer os processos diretos relacionados à alimentação. É também visitar as memórias culturais, buscar entender como elas afetam a identidade dos povos, é nos perguntar como as escolhas que fazemos em prol do nosso bem-estar e saúde individual afeta a comunidade, o planeta e as diversas infâncias de nossas crianças. A gente te convida a se juntar a nós nessa conversa. Você já parou para pensar como estamos nos alimentando hoje? Escolher o que vai para o seu prato afeta somente a sua vida ou essa escolha esbarra na minha vida, na nossa, na vida do planeta? Para nos ajudar a resolver esse imbróglio, trouxemos as sementes crioulas. Elas são fundamentais para o resgate da biodiversidade, para a manutenção e valorização das culturas dos povos, para a nossa soberania alimentar e para a geração de renda. Sabe quem são elas? Elas são todas as possibilidades que você tem de multiplicação de qualquer vegetal, seja por meio de grãos, de uma rama, uma folha, uma flor, um fruto, uma raiz ou um caule. Elas também são conhecidas como sementes tradicionais ou sementes nativas ou sementes da solidariedade. Pensar em como é que estamos nos alimentando hoje é importante para que a gente avalie quais são os alimentos que estão no nosso prato. Pois é, se a gente for analisar, 60% da alimentação das pessoas no mundo está baseada em poucas espécies de alimento. A gente come bastante arroz, milho, trigo, batata, soja e bastante carne também. Se a gente for se alimentar só desses alimentos durante muito tempo, em algum momento o nosso corpo vai sentir e vai faltar alguma coisa, vão faltar alguns nutrientes. E do mesmo jeito, o solo do nosso planeta também vai sentir alguma deficiência, porque quando a gente planta um alimento, o solo ele também absorve os nutrientes e passa para essa planta alguns nutrientes. Então, essa troca acaba ficando muito monótona, tanto para os nossos corpos, quanto para o solo do nosso planeta. Há bastante tempo, a gente tem um tipo de sistema alimentar que é baseado nas monoculturas. O que isso quer dizer? São plantações do mesmo tipo de alimento por muitos e muitos quilômetros. Então, a gente tem grandes plantações de soja, grandes plantações de milho, grandes plantações de trigo, porque isso barateia a produção. Quando a gente produz um só alimento, a gente consegue ter mais lucro, porque a gente pode ter apenas algum tipo de máquina, algum jeito de armazenar em caixas todas iguais, então isso deixa o alimento mais barato. Por isso que essas grandes indústrias do alimento acabam optando por produzir mais do mesmo. E paralelamente a isso, esse senhor que vocês veem aí, um cientista muito famoso chamado Nikolai Vavilov, ele ficou pensando como é que ele poderia ajudar o mundo a não ter falta de alimentos. Então, ele queria que uma semente fosse capaz de produzir cada vez mais e melhor, para que ela consiga aguentar alguns tipos de bichinhos que vão atacá-la, que são conhecidos como pragas, para que ela consiga aguentar muita chuva ou muita seca. E aí ele começou a pensar em fazer isso num laboratório. Isso se chama melhoramento genético. E ele conseguiu fazer isso. E, na realidade, essa tecnologia já existia em muitos dos povos originários. Muitos indígenas e quilombolas faziam o melhoramento das sementes há muitos e muitos anos, mas de uma forma artesanal, de uma forma empírica e não em laboratórios. Quando a gente começa a fazer isso em laboratório, a gente começa a ter uma série de questões que a gente não sabe responder. Quando ele começa a manipular no laboratório essas sementes ganham o nome de transgênicas. Então, quando a gente vê nos alimentos que contém
aquele T grandão dentro de um triângulo, né, nas embalagens, que diz que aquele alimento contém transgênicos, quer dizer que são essas sementes que foram modificadas em laboratório. E até hoje a gente ainda não tem pesquisas suficientes para dizer se esses alimentos são bons ou ruins para a nossa saúde. O que a gente sabe é que quando a gente começa a manipular essas sementes em laboratório, a gente perde as sementes naturais, né, como elas vieram ao mundo. E isso pode ser muito perigoso para a nossa sociedade humana. Por quê? Vamos dizer que a gente começa a fazer todas as sementes de milho igual. Então, tudo bem, ela vai aguentar muita chuva, ela vai aguentar muito sol, ela não vai ser comida por aquela praga. Porém, vamos dizer que surja um novo bicho. E aí ele vem e começa a comer aquela plantação. Se todas as sementes são iguais e todas as plantas, portanto, são iguais, esse bicho vai conseguir matar todas as plantas dessa mesma espécie. Vamos pensar na pandemia do Covid-19. Se nós fôssemos seres humanos totalmente iguais, com o mesmo DNA, esse vírus poderia ter chegado e simplesmente derrubado todos os seres humanos da face da Terra. Porém, como nós somos diferentes, temos DNAs diferentes, alguns seres humanos puderam, antes mesmo das vacinas, sobreviver ao vírus. Então, por isso é importante a gente pensar que ter todas as sementes iguais não é uma boa para a nossa sociedade humana. E pensando nisso, o próprio Vavilov acabou criando um banco de sementes, que é um lugar para guardar as sementes do jeito que elas vieram ao mundo. Então, esse banco de sementes existe, ele é escavado numa área de gelo, lá na Noruega, e lá é conservado o tesouro mais precioso da humanidade, que são as sementes. A gente não precisa ir até a Noruega para a gente cuidar das nossas sementes. Existe um conceito chamado sementes crioulas, que são as sementes tradicionais, né? Essas sementes nativas, e elas também recebem um nome bem afetuoso chamado sementes da solidariedade. Elas são produzidas, adaptadas e guardadas por todas essas populações que fazem parte dessa agricultura mais diversa no mesmo espaço. Então, uma população que tem o cultivo de sementes crioulas faz com que você tenha populações comendo alimentos diversos, e isso faz com que você seja autônomo, né? Soberano. Para ajudar a gente a entender como é a alimentação e a cultura pelo mundo, a gente vai pegar emprestado aqui algumas fotografias do fotojornalista Peter Menzel. Ele fotografou em vários lugares do mundo várias famílias e o que elas comem durante uma semana. Então, por exemplo, aqui, da onde vocês acham que essa família é? Percebam que eles comem muitos alimentos que vêm da natureza diretamente, né? Então, são alimentos que não foram processados ainda, que vão ser processados pela própria mão humana. Eles têm ali um fogão no chão, onde eles fazem a comida deles, e eles parecem estar muito felizes. É uma família da América Latina, mais especificamente de um país chamado Equador. Essa outra família é uma família que come alimentos frescos, mas também come uma série de alimentos que foram processados. Vocês veem que o pão vem de uma fábrica, ele está embalado, tem iogurte, tem leite de caixinha, não é o leite que vem diretamente da vaca, tem água engarrafada. É uma família de um país chamado Luxemburgo. Já essa outra família, bem tradicional, que também come alimentos que vêm diretamente da natureza. Vocês veem que são alimentos frescos, colhidos provavelmente há pouquíssimo tempo, e eles vêm de um país chamado Butão. O Butão é um país do Oriente e que já ganhou uma vez o título de país mais feliz do mundo. Será que isso tem a ver com a alimentação deles? Aqui a gente está vendo uma outra família. E vocês veem que eles comem muito mais do que a família do Butão, né? Tem muito mais alimentos, se é que a gente pode chamar de alimentos, porque tem bastante pacote aí, muitos produtos da indústria alimentícia, muita coisa ultraprocessada, refrigerantes, salgadinhos, pizza pronta e pouquíssima coisa natural. E uma coisa importante para a gente observar nessa foto é que essa família ela tem uma cozinha bastante pequena, a gente não consegue ver o fogão,
Então, tudo isso ajuda para que eles comam esse tipo de produto, porque você não prepara a comida, você aquece, né, resfria, abre, desenlata, desempacota. Essa é uma família nos Estados Unidos. Aqui a gente tem uma outra família. É uma família que consome alguns alimentos naturais, que vêm da própria natureza, da horta, e outros alimentos processados. Então a gente vê sucos em caixinha, água engarrafada, muitas bebidas alcoólicas. E também a gente observa a quantidade de carne que está presente na mesa dessa família. Uma das coisas também importantes para a gente observar é a quantidade de resíduo que tudo isso vai gerar depois de consumido. E eles são uma família da Alemanha, um país da Europa. Já essa outra família aqui, vocês veem que provavelmente não vão deixar muitos resíduos, né? Porque eles comem uma comida que não está embalada, né? Foi minimamente processada, são grãos que provavelmente a própria família plantou e colheu e secou e separou. Então, é uma família que tem uma alimentação bastante natural, com alguns legumes. A gente vê pouca variedade de frutas, porque a região pode ser que seja com um clima que não propicie o plantio de frutas tropicais. E a gente vê também na esteira ali na frente pães que devem ser produzidos a partir desses grãos, mas que são produzidos artesanalmente. Essa família vem de Mali. Aqui a gente vê uma família oriental, que tem uma mistura muito interessante, tanto de alimentos in natura, frescos, mas também tem muitos alimentos ultraprocessados, embalados, cheios de pacotinhos. Também eles consomem, além da carne, muitos peixes. A gente vê um isopor ali no alto da foto, com vários peixes no gelo. Então, essa família mora numa ilha chamada Japão. A gente vê aqui uma outra família que também veio do Oriente, mas que vem de uma outra cultura diferente, que a gente percebe que come bastante também alimentos in natura. Você vê que não tem embalagens quase, pouquíssimos ultraprocessados que a gente percebe que estão nos refrigerantes, e a água também é engarrafada. Essa família veio da Turquia. Outro fotógrafo que fez um trabalho muito interessante é o Greg Siegel. Ele, ao invés de pegar uma família, pegou uma criança e pediu para ela escrever num diário o que ela comia durante uma semana. Depois ele ia lá e fotografava essa criança com os alimentos que ela consumiu por uma semana. Esse primeiro menino que a gente vê na foto, a princípio, a gente poderia pensar que ele veio lá dos Estados Unidos, porque tem muitas palavras em inglês, muitos pacotes, hot dog, hambúrguer, mas se a gente observar bem, a gente percebe que tem embalagens que a gente conhece aqui no Brasil, né? O Nescau, os sucrilhos. Então, ele é um menino brasileiro, mais especificamente de Brasília. Aqui a gente tem essa pequena criança no meio desses pães. A gente vê muitos cereais em torno, podemos observar poucas frutas. Essa menina vem de Mumbai, na Índia. Já essa outra aqui, a gente percebe que tem uma mistura de alimentos ultraprocessados e alimentos frescos também, né? Ela tem alguns pratos com comidas que parecem ser comidas bem típicas da região que ela mora, com carne, com arroz, com cereais, mas ao mesmo tempo ela está aí abraçada com algum produto feito na indústria, que parece ser algum tipo de salgadinho ultraprocessado, batatas chips. Ela é uma menina da Malásia. Já essa outra criança aqui, a gente pode fazer uma ideia de onde ela vem. E aqui a gente vê muitos alimentos com base na mandioca, então tem tapioca, tem algumas farinhas ali. A gente vê algumas frutas, então ela tem uma dieta bastante natural, com uma variedade de frutas que compõe ali o seu dia, e alguns pedaços de peixes também a gente consegue ver. Interessante ver as quantidades que ela come em uma semana. Tem crianças que comem muito mais. Ela vem do Mato Grosso, do Xingu. Aqui a gente vê duas irmãs,
com muitos alimentos processados, né? A gente vê pizza, a gente vê salsicha, a gente vê muitos sanduíches, então muito pão, muita farinha branca, pouquíssimas frutas, uma maçã verde, legumes, a gente vê um tomate. Elas são de um lugar nos Estados Unidos chamado Califórnia. E aqui a gente tem o menino que tem ali a sua alimentação também com base em cereais, algumas farinhas, pães, que parecem pães artesanais, não pães industrializados. Esse menino, ele vem do Senegal. E por último aqui a gente vê um menino que a gente já sabe até pelo uniforme do time de futebol, que é um menino do Brasil. Ele também é de Brasília, como o primeiro menino que nós trouxemos aqui, mas diferentemente daquele primeiro menino, ele come uma dieta muito mais balanceada e muito mais próxima do natural. Ele come uma comida de panela, ele come arroz, ele come feijão, ele come salada, ele come algumas frutas, mas a gente percebe que a dieta dele é uma dieta mais balanceada, com menos ultraprocessados, e é engraçado que ele é da mesma região que o menino da primeira foto. Então fica a pergunta, o que será que é uma dieta saudável para uma criança ou para uma pessoa que mora numa ou noutra região? O que será que deve compor essa dieta saudável? Ela tem que ser saudável para você mesmo, tem que ser saudável para o outro e tem que ser saudável também para o planeta. Comida e cultura! Viva o feijão! I love feijão. Se a gente voltar uns 30 anos, o que formava o nosso hábito alimentar era principalmente a tradição, né? Nos últimos anos, a gente começou a receber uma série de outras informações, né? Acho que teve uma quebra dessa cultura alimentar local como principal formador dessa cultura alimentar da pessoa. Tanto que muita gente hoje nem sabe cozinhar. É só ver o que as pessoas comiam há 50 anos atrás. Era o que a terra fornecia, era descascar mais e desembalar menos. E que não ia causar um problema nem para o corpo e nem para o ambiente. Então, acho que essa é uma das grandes belezas, assim, né, de seguir a tradição alimentar. A criança que se envolve com o preparo do alimento, ela tem enorme chance de desmontar os bloqueios que ela mesma impõe para o alimento e apreciar aquilo da melhor forma possível. Acredito que aproximar as crianças das origens, né, desses alimentos e do fazer desses alimentos é um bom caminho para começar a reencantar as crianças com a comida. Acho que o feijão tem duas importâncias. Uma no consumo cotidiano mesmo, efetivo, né, da população, e uma por aquilo que ele representa para a gente, né? Se a gente, sei lá, vem um estrangeiro para cá e vai falar, o que vocês comem aqui no Brasil? A chance da gente falar arroz e feijão é muito grande, porque isso nos define. Então a gente retomar o protagonismo do feijão para aquilo que merece ter o principal papel ali no nosso prato. Para uma sociedade saudável, é imprescindível que você tenha o solo saudável. O solo saudável gera alimento saudável, o alimento saudável gera indivíduos saudáveis, e esses indivíduos saudáveis formam uma sociedade saudável. Quando a gente está falando de alimentação digna para as nossas crianças, como é o caso da escola, as cozinheiras têm esse papel absolutamente central na aprendizagem, por isso elas são tão essenciais. Você está literalmente com a faca na mão. Quando a gente mostra, quando a gente prova, é muito mais importante do que quando a gente fala. Por isso, às vezes eu digo, é difícil, a gente cansa, a gente se frustra, é todo dia uma nova tentativa na posição mais importante da escola. Cozinhar nos tornou humanos, é um gesto revolucionário, é um gesto político, é afetivo, e eu acredito mesmo que é transformador. E se a gente quer transformar essas crianças em adultos responsáveis, que olhem para o mundo com afeto, é através do alimento. Esse primeiro gesto é fundamental, né? Desde a nossa chegada ao mundo, de receber alimento, o acolhimento, é isso que vai transformar, no final das contas, nossa sociedade num lugar mais justo, num lugar melhor. Obrigado por fazer o que fazem e parabéns por fazer isso todos os dias.